Muito bem, então vamos ver aqui essa questão de nós trabalharmos com os atalhos das nossas aplicações, né? Tanto na aplicação web como na aplicação desktop, tá? Esse material já era para ter sido entregue, né? Mas eu peguei toda essa Covid e ela me derrubou feio, tá? Ainda não estou 100%, mas vou tentar gravar essa aula aqui pra gente. Muito bem, então tem esse artigo aqui, ó, que é trabalhando com gestures, né? Gestures web no Flutter, tá? Então o cara que ele começa a mostrar como é que funciona esse trabalho de nós capturarmos os atalhos com o Flutter, tá? Então ele aqui no comecinho fala que agora com o Flutter Web, macOS, Linux e Windows, nós temos aí a possibilidade de trabalhar com esses atalhos do teclado, tá? Evidentemente, para mobile nós não faremos isso, porque no celular e no tablet não existem, não tem teclado, né? Não tem como a gente capturar um Ctrl A, um F2, não tem isso, tá? Mas nas nossas aplicações desktop e web, sim, nós queremos fazer isso. Então aqui ele vai falar desse cara, ó, desse Flexible Action Detector, tá? Desse widget aqui. E ele começa a explicar como é que você vai fazer para trabalhar com ele, tá bom? Daí ele deixa aqui um exemplo, ó, que é esse Dartpad 1. Quando você clica aqui, você vai lá para o Dartpad, aí você pode executar o exemplo e você pode ver o exemplo funcionando aqui, tá bom? Retornando aqui, ele tem um outro exemplo que é o Dartpad 2 e por aí vai, tá? Então, a função, né, desse widget aí é capturar ou ajudar a capturar várias ações específicas. São as ações de teclado, ações de foco, ações de hover, que é quando você passa o mouse em cima de alguma coisa, e trabalhar com cursores customizados do mouse. O mouse passou em cima de um botão, agora eu quero que o cursor fique diferente, tá? E ele então vai começar a explicar como é que ele fez para lidar com essas ações, tá? Ele cria um exemplo, né? Neste exemplo dele, ele cria uma classe. Essa classe, ela herda de intent, tá? Daí, ele cria aqui algumas funções que apontam para um tipo, tá? Esse tipo aqui, ele está declarado no enum aqui embaixo, ó, certo? E cada tipo desse daqui, na verdade, vai ser a tecla que ele está trabalhando com ela, tá? Aí no método initState, ele cria um shortcut map, tá? Ele cria um mapa de atalhos, né? Daí ele começa a pegar, ó, aqui ele vai definindo o logical key set, que é o conjunto de teclas que ele quer para cada item, tá? Então, se o cara apertou a tecla P, ele chama a função P. Se o cara apertou a tecla L, ele chama a função L. Se apertou a tecla A, chama a função A e por aí vai. Daí, retornando mais aqui embaixo, ele vai ter aqui uma função onInvoke. Daí ele aponta esse invoke para um método, que é o método ActionHandler. E nesse método ActionHandler é onde ele vai lidar com cada um dos eventos, tá? Então ele recebe um intent aqui, ó, um tipo, vai ser daqueles tipos que nós definimos lá no enum anteriormente. Então se o intent for P, né, se o cara apertou a tecla P, daí ele vai adicionar um widget na tela, né, de cor laranja, e ele vai colocar uma mensagem, agora pressione L. O cara pressiona o L. E se o cara pressionar o L, ele vai fazer uma outra coisa, né? Ele vai mostrar um outro widget de outra cor e vai pedir para o cara pressionar outra tecla e por aí vai, tá? Esse então é o exemplo que ele cria aqui. Ele também faz alguma coisa relacionada ao foco, né? Você precisa ter um objeto de foco, um widget de foco, tá? Senão não funciona essa questão do atalho. Ele faz um tratamento do hover, quando você passa o mouse por cima. Tá? E ele também trabalha com
cursores customizados do mouse, tá certo? Pronto. Então aqui eu quero que você dê uma olhada nesse artigo com calma, né? Você vai dar uma lida nesse artigo com calma e vai analisar o exemplo dele, tanto o Dartpad 1 como o Dartpad 2, tá? Até você compreender como é que esse cara criou isso, tá bom? Com base nesse exemplo dele, o que é que eu fiz? Eu criei aqui um exemplo, ó, chamado Pegasus Atalhos, que inclusive vou colocar no repositório esse exemplo aqui, tá? E aqui na pasta lib, no main, deixa eu passar a linguagem aqui para JavaScript, pronto. Eu peguei o código dele, aqui do Dartpad 1, e eu modifiquei um pouco o código, tá? Para ficar mais de acordo com o que nós vamos querer na nossa aplicação, tá? Então agora eu vou dar uma explicada nesse código aqui, vou executar ele para o Windows e para a web, para a gente ver ele funcionando, tá bom? Muito bem. Então vamos lá, ó. No método main, eu simplesmente rodo a aplicação de nome FAD, que está aqui embaixo. É um stateful widget, que cria aqui a outra classe para lidar com o estado, que é a FAD state, que está aqui embaixo, tá? Você vai ver que esse nome aqui é o mesmo que tem lá no exemplo dele. Copiei e trouxe para cá, tá? Então aqui no comecinho, olha, eu crio a shortcut map, que é o intent, né? No caso do intent aqui, ó, o que é esse intent? Aqui ele vai explicar, tá? É interessante que você dê uma olhada também na documentação. Esse código, esse trecho aqui eu tirei da documentação que fala sobre o intent, tá bom? Então eu crio dois maps, né? Um é o shortcut map e o outro é o action map, tá? Veja que quando a gente clica aqui em shortcut map, ele está sendo definido aqui no init state e o action map também está sendo definido aqui, tá? O shortcut map é o conjunto de atalhos que eu quero definir, o action map é o conjunto de métodos que eu quero definir para lidar com cada um dos atalhos, tá? Muito bem. Então, no shortcut map, ó, lá no init state, né, a gente tem que utilizar o método init state, tá aqui ele, ó, tá? Ele começa aqui e termina aqui. E eu agora defino o meu shortcut map e o meu action map. Então, quais serão os meus atalhos, no caso aqui, tá? Os meus atalhos, que inclusive eles serão os mesmos utilizados lá no Fênix, serão os seguintes, ó. F2 e F3, F8 e F9, F11 e F12, tá? Eu vou usar esses 6 atalhos principais. Mas por que ele primeiramente aparece aqui, ó, Ctrl F2 e aqui apenas F2? Porque eu estou fazendo um teste aqui, tá? Se a aplicação ela for para a web, ou seja, se estiver rodando no navegador, o meu atalho será Ctrl F2. Se não, o meu atalho será apenas F2, tá? Então, se eu estiver rodando a aplicação no Windows, pressionei F2 vai acontecer alguma coisa. Se eu pressionar F3 vai acontecer alguma coisa. Se eu estiver rodando no Chrome, pressionar F3 não vai acontecer nada. No Chrome tem que ser Ctrl F3, tá? Então, para a web eu coloquei a tecla Ctrl, tá? Ctrl F8, Ctrl F9, Ctrl F11, Ctrl F12. Tá bom? Então, sempre que for rodar no navegador, os atalhos serão Ctrl alguma coisa. No caso desses atalhos principais aqui das nossas telas, tá? Ótimo. Daí aqui embaixo, no Action Map, ó, eu vou lidar com esses atalhos no método chamado Action Handler. Bom, esse Action Handler está mais aqui para baixo, tá? Essa lista aqui, ela só está aparecendo aqui para que alguns widgets filhos apareçam na tela, certo? É só uma maneira de a gente ficar colocando widgets filhos na tela em resposta ao que está acontecendo em cada um dos atalhos, tá? No nosso projeto mesmo não vai ter isso aqui, tá bom? Só adaptei o exemplo dele, ele também tem esse children, essa lista aqui
lá no exemplo dele, tá? Você vai ver quando você estudar o exemplo dele, estudar isso aqui, por que ela está aqui. Pronto. Daí vem o meu Action Handler, né? Que é o cara que está lidando com os meus atalhos, tá bom? Aí ele vem aqui, ó. Se o intent que ele recebeu for inserir, ele coloca lá na tela, pressionou o atalho para inserir. Se for alterar, ele coloca, pressionou o atalho para alterar. Mas espera aí, o que é esse inserir e o que é esse alterar? Lembra lá no exemplo dele, ele tem um A, um P, ele tem algumas funções definidas para teclas específicas, P, A, M, né? No meu caso aqui, ó, deixa eu ir logo lá embaixo para eu mostrar para você quais foram os caras que eu criei, ó. Eu criei um enum e dentro dele eu coloquei inserir, alterar, imprimir, excluir, filtrar e salvar, tá? Essas são as opções principais que nós temos na nossa tela do Fênix, do Pegasus lá, né? Então, naquela tela inicial, nós temos o botãozinho de mais, que é o botão inserir. O atalho dele vai ser F2, tá? Ainda na tela inicial, nós temos um botão para filtrar, né? O atalho dele vai ser o F11, tá bom? Ainda na tela inicial, não, são dois, né? O inserir e o filtrar, acho que só são dois. Daí na tela de detalhe, nós temos duas opções. Temos o botão excluir, tá aqui ele, ó. Já já a gente vai ver qual é o atalho dele. E temos o alterar, né? Que vai ser o F3. Pronto. Daí quando a gente finalmente chegar na tela de persistência, nós temos o botão salvar. Tá aqui ele, ó, vai ser o F12, tá? E ainda na tela inicial nós temos o botão imprimir, né? Já já a gente vai ver que atalho é ele, tá bom? Então pronto, eu tenho que criar esses enums com as minhas opções, tá? Daí, ó, o método inserir chama o tipo inserir aqui embaixo. O método alterar chama o tipo alterar aqui embaixo. O método imprimir chama o tipo imprimir, e por aí vai, tá bom? Tudo bem. Então aqui está o meu enum com as minhas opções e aqui estão os meus intents, tá? Voltando lá em cima. Agora eu faço a vinculação aqui, ó. A vinculação é feita mais aqui em cima, olha. Então, se for F2, por exemplo, que é um cara que ele vai chamar, ó, inserir. Se for F3, qual é o cara que ele vai chamar? Alterar. F8, imprimir. F9, excluir. F11, filtrar. F12, salvar, tá? Sendo que para web tem que colocar um Ctrl F2, Ctrl F3 e por aí vai, tá bom? Muito bem. Então, vindo aqui embaixo, olha, o nosso Action Handler ele vai receber esse intent, né? Se o tipo do intent for inserir, ele adiciona mais um item lá no widget, né? Nesse conjunto de widgets e coloca um texto, tá? O cara pressionou o botão inserir. Se o intent for alterar, ele coloca o cara pressionou o botão alterar. Se for imprimir, ele coloca o cara pressionou imprimir. E por aí vai, tá? Tudo bem. Lembrando de um detalhe importante aqui, ó. Deixa eu ver aqui o que é que eu quero mostrar. Essa galera toda aqui, tá? Ela tem que estar dentro desse focus aqui, ó. Tá certo? Então vamos lá no build. Lá no build, ele vai retornar um Focusable Action Detector. Tá? Esse aqui tem que ser o cara principal, então nós vamos ter que alterar o nosso projeto para ele ter esse cara aqui, tá bom? Quais são as ações que ele vai lidar? Ele vai lidar com a Action Map. A Action Map que nós definimos aqui em cima, ó, que está apontando para quem? Para o Action Handler, tá? Muito bem. Voltando lá no build, quais são os atalhos? Os atalhos são os que foram definidos em Shortcut Map. Quem é mesmo Shortcut Map? Você lembra, né? Aqui em cima, ó. O Shortcut Map, ele está definido aqui, tá? O conjunto de atalhos que nós criamos. Perfeito. Vamos continuar então. Daí o filho
desse Flexible Action Detector vai ser o scaffold. Aí a gente coloca normalmente o scaffold aqui, tá? Sendo que o corpo do scaffold é uma coluna. E quem são os filhos dessa coluna? Os filhos dessa coluna é children. Children? Quem é children? Children é o cara que a gente definiu aqui fora, ó. Tá certo? Daí children, o primeiro filho que aparece para ela é o focus, tá? Se não tiver esse focus, ele não consegue pegar o atalho, tá bom? Então, sempre lembrando, nós vamos ter que usar esse cara aqui e em algum momento um filho dele tem que ser o focus. E aí tudo vai funcionar, tá? Muito bem. Eu vou então para a pasta dele aqui, ó, pega os atalhos e eu vou chamar um Flutter Run-D Windows, para a gente ver primeiramente funcionando no Windows, tá? Depois eu chamo com o -D Chrome para a gente ver funcionando para a web. Pronto, ele já carregou. Então, quais são os atalhos? Ele colocou aqui, ó, F2, F3, F8, F9, F11 e F12. Desktop, chame sem o Ctrl. Então, vamos lá, vou pressionar F2. Pressionou o atalho para inserir. Vou pressionar F3. Pressionou o atalho para alterar. Pressionar F8. Atalho para imprimir. Pressionar F9. Atalho para excluir. Pressionar F11. Atalho para filtrar. E vou pressionar o F12. Atalho para salvar. Se eu for pressionando de novo, ele vai colocando, ó, os widgets, tá? F9 várias vezes, F8, F3, F2. Pressionar Ctrl F2, não acontece nada, porque o Ctrl F2 ele é capturado apenas se for uma aplicação para web, tá bom? Vou fechar então aqui, e agora eu vou chamar um Flutter Run-D Chrome, para a gente ver funcionando para web, tá? Pronto, aqui está a aplicação rodando agora no navegador, eu vou pressionar F2, quando eu pressiono F2, nada acontece. Tá? Agora eu vou segurar o Ctrl e vou pressionar F2. Aí sim, ó. Pressionar o atalho para inserir. Vou pressionar Ctrl F3. Funcionou também. Ctrl F8, Ctrl F9, Ctrl F11, Ctrl F12. Tá? Legal, né? Então essa parte de atalhos aqui ficou bem definida, ficou bem legal, tá? Você vai primeiro trabalhar nesse exemplo, para você compreender como é que ele funciona e para você conseguir realizar isso nas suas aplicações, tá? Na próxima videoaula eu vou mostrar como é que eu alterei isso daqui dentro do nosso projeto, cada uma das telas do nosso projeto, né? Que são 3 telas principais, tá? Eu vou colocar esse projeto no repositório, não o projeto todo, vou colocar só esse main, tá? Aí como é que você faz? Você cria um novo projeto, Flutter Create, me dá um nome qualquer para ele, tá bom? Tipo assim, ó, Flutter Create, aí você coloca lá um nome qualquer. Daí ele cria o projeto. Daí depois que você criar o projeto, você entra na pasta lib do seu novo projeto e cola esse main que eu vou colocar no repositório. O nome que vai estar no repositório é Pegasus Atalhos. Mas eu não vou colocar tudo isso lá não, tá? Vou colocar apenas Pegasus Atalhos e dentro do Pegasus Atalhos eu vou colocar esse main Dart aqui, ó. Tá? Vou colocar a pastinha lib com o main Dart dentro, tá bom? Daí você cria um novo projeto, coloca esse cara aqui para dentro. Aí não precisa fazer mais nada. Aí você já executa para o Windows ou para o Chrome e testa os atalhos. Daí, não deixe de dar uma lida nisso daqui, mesmo que você traduza, tá? Usando o Google Translator, e realize testes aqui também, ó, tá bom? Tente colocar os seus próprios atalhos. Não gostei desses atalhos, vou colocar outros. Tenta colocar outros atalhos para você ver a coisa funcionando, você entender mesmo funcionando, tá bom? O próximo passo, então, é a gente mostrar isso daqui dentro do nosso projeto do Fênix lá, tá?